Bem-vindas e bem-vindos de novo ao Portugal Air Summit. Espero que tenham almoçado muito bem. Eu almocei lindamente, comida tradicional aqui de Ponte de Sor. A primeira conferência desta tarde mantém-se no campo das aeronaves não tripuladas e pretende debater as responsabilidades e a regulação inerentes ao setor. A entrada do novo regulamento europeu alterou um bocadinho as regras, tornando necessária a formação e obrigando a obtenção de um seguro de responsabilidade civil para todos os que queiram operar drones, independentemente de o fazerem de forma profissional ou então por lazer. Em 2017, o então presidente da Associação Portuguesa de Aeronaves Não Tripuladas, Gonçalo Matias, referia um estudo europeu que indicava que Portugal, em 2050, teria mais de 7 milhões de drones a operar no país. E se este número estiver de facto perto da realidade, será de extrema importância que todos os utilizadores estejam cientes do que é preciso fazer para operar uma destas máquinas. A moderação deste painel é da inteira responsabilidade de Carlos Maio. Carlos, pode subir ao palco e desejo uma muito produtiva conversa. Muito obrigado. Até já. Muito bem. Muito boa tarde. O meu nome é Carlos Maio, como a Catarina referenciou. Eu venho aqui falar de algo que, de facto, é uma revolução desde há algum tempo, mas agora começa a sentir-se na prática e na vida do dia-a-dia das pessoas. É uma revolução na abordagem da mobilidade, uma revolução na abordagem do transporte, que é integrar transporte não tripulado por humanos. Pronto, e nós hoje vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a sua certificação, sobre as competências para termos, para se poder operar essas aeronaves, e vamos falar sobre a formação exatamente para desenvolver as competências para se operar essas aeronaves. Comigo, eu chamo a doutora Mónica Oliveira, que é representante da ANAC, da Unidade de Certificação, doutora Mónica Oliveira. Boa tarde. E depois, connosco, online, temos o professor Fernando Lau, do Instituto Superior Técnico, o Major Luís Félix, da Academia da Força Aérea, e o professor Pedro Gamboa, da Universidade da Beira Interior. Instituto Superior Técnico e Universidade da Beira Interior, as duas universidades, agora também com a Universidade de Aveiro, que dão formação no setor aeroespacial em Portugal, aeronáutica e aeroespacial em Portugal. Muito obrigado a todos. Eu vou começar, não pelas senhoras, peço desculpa, Mónica, mas vou começar pelo professor Fernando Lau, porque estamos a falar de drones, estamos a falar de aeronaves não tripuladas, mas servem para quê? Qual é o mercado que nós temos em mente? Qual é o mercado que temos atualmente? Como é que se integra nesta revolução da mobilidade, que no fundo é aquilo que será o passo final na integração destas aeronaves? Professor. Bom dia. Antes de mais, agradeço o convite e passo a fazer uma apresentação muito sumária. O meu nome é Fernando Lau, eu sou o atual coordenador do mestrado em Engenharia Aeroespacial, mestrado que neste momento acolhe 125 alunos que vão ter formação ao longo dos seus 5 anos, vindos de licenciatura, depois de mestrado, de concepção de veículos aeronáuticos e espaciais. E eu diria que estamos a assistir verdadeiramente a uma revolução na forma de operar e nos aparelhos que estão a ser criados nas próximas décadas. Gostei de ouvir os números com que este plenário, esta sessão foi introduzida. Portanto, eu acredito que a presença de aeronaves não tripuladas vai ser uma constante nas mais variadas áreas, desde transporte logístico até transporte de bens de pequena dimensão, até verdadeiramente de transporte de pessoas. Cada vez mais se fala que a melhor forma de garantir a qualidade e a segurança que nós associamos ao transporte aéreo civil é se o transporte e a mobilidade aérea urbana não for feita pelo civil, digamos assim, pelo utente. E, portanto, eu acredito que o mercado vai ter um crescimento exponencial durante os próximos anos, com todas as consequências no sentido positivo, de criação de novas empresas, criação de novas oportunidades de trabalho,
criação de novas oportunidades de emprego para os nossos alunos. Portanto, eu costumo dizer que os alunos, de facto, têm um futuro risonho a esse nível e Portugal também poderá ter um papel importante nesse nicho. Ao nível dos nossos alunos, as valências que nós estamos a dar ao nível de projeto aeronáutico para a aviação civil são as necessárias para eles poderem também projetar drones e aeronaves não tripuladas. Portanto, a esse nível, eu diria que o assunto é relativamente pacífico. E por agora, Obrigado, professor. por aqui, não sei se queria focar mais algum ponto, mas quero dar o já falarei consigo sobre essa questão da massa crítica em Portugal, mas já falarei consigo porque quero ouvir também daqui um bocado o professor Pedro Gamboa sobre como é que a Academia se está a preparar para esta revolução na área das competências, na área dos drones, mas já falaremos sobre essa massa crítica especificamente em Portugal. Obrigado. Eu vou falar agora com o Major Luís Félix para nos explicar um bocadinho, para nos apresentar a Academia Militar, a Academia da Força Aérea, peço desculpa, para nos apresentar o seu âmbito, para explicar como é que está integrado neste processo de formação no setor aeroespacial, o que é que a diferencia. Para já, gostaria de o ouvir um pouco, Major, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Eu sou neste momento diretor de curso de Engenharia Aeronáutica na Academia da Força Aérea. A Academia tem como objetivo formar profissionais para um mercado muito específico, que é o mercado da Força Aérea. Ou seja, nós não formamos profissionais para irem à procura de emprego, nós formamos profissionais logo para a Força Aérea. E neste caso formamos não só, quando falamos do curso de Engenharia Aeronáutica, não é só preocupados com as competências técnicas do engenheiro, mas também com a formação de oficiais que irão ser os chefes no futuro da Força Aérea. Da parte técnica, nós temos um acordo de associação com o técnico e, de certa forma, está salvaguardado a qualidade do ensino. Temos também alguns docentes militares com a acreditação, com o grau de doutor, e que contribuem para essa formação. Mas o que nos distingue depois dos cursos civis é o facto de podermos ajustar a nossa formação para os fins concretos da Força Aérea. Os nossos alunos, a partir do terceiro ano, têm estágios curriculares nas direções técnicas, depois mais tarde vão trabalhar. E é também a parte da formação militar, em que tentamos transmitir os princípios e valores da Força Aérea. Os alunos têm uma parte do curso que é internato, com várias atividades extracurriculares. E para além destas atividades extracurriculares, também têm formação académica em ciências militares, primeiro no âmbito mais geral e depois mais na parte final do curso, mais específico para as funções que vão exercer. Portanto, os seus alunos, quando entram na Academia da Força Aérea, têm já um processo de gestão de carreiras e desenvolvimento de carreiras já bem identificado e bem definido. Correto? Portanto, sabem que que são formados para a Força Aérea. Para que tipo de atividades, para que tipo de missões é que eles são preparados? Ou seja, que tipo de missões prevê e para as quais eles são preparados? Na área de Engenharia Aeronáutica, a principal função é a gestão de frotas. Ou seja, a grande parte dos engenheiros aeronáuticos que saem da Academia vão estar de alguma forma associados à gestão de frotas. Outros podem ir para a direção de engenharia e programas, onde têm que fazer gestão de programas de atualização das aeronaves, de modificações das aeronaves, de extensão do tempo de vida das aeronaves, que algumas já precisam. Serão principalmente essas funções. Depois, outras funções que como oficiais podem desempenhar têm a ver missões no estrangeiro, de representação de Portugal, em diversas entidades internacionais. Também podem, como no meu caso, ficar na Academia, onde irão irão ter função de docente e eventualmente investigador, mas serão estas as principais funções dos engenheiros aeronáuticos que saem da Academia. Obrigado, Major. Falaremos daqui a pouco um pouco mais sobre essas missões e sobre a vertente civil das vossas missões, que é extremamente importante. Obrigado.
Passo então ao professor Pedro Gamboa, da Universidade da Beira Interior, e pego nas palavras do professor Fernando Lau sobre o mercado, sobre novas profissões, obviamente novas profissões, novas competências, novas formações. E novas formações, adaptação da academia e adaptação dos cursos, obviamente não só em Portugal, de forma global, mas que adaptações, como é que a academia, no caso específico da UBI, se adaptou e quais foram os desafios que teve que responder para exatamente corresponder a estas novas profissões, a este novo mercado? Muito obrigado pelo convite. Eu, neste momento, sou o diretor do mestrado em Engenharia Aeronáutica na Universidade da Beira Interior. Já o sou há algum tempo, vindo do mestrado integrado. Nós, de facto, já temos um curso em Engenharia Aeronáutica que foi iniciado em 1991 e tem sofrido várias remodelações por duas questões principais. Uma delas é acompanharmos as necessidades do mercado e outra delas é acompanhar as necessidades da formação e talvez até da estrutura da formação que tem ocorrido ao longo do tempo, nomeadamente a migração para o processo de Bolonha, depois a integração do mestrado integrado de 5 anos, que seria equivalente à licenciatura antiga, e agora, mais recentemente, novamente migrar para as duas formas originais, que é ter uma licenciatura de 3 anos e um mestrado de 2 anos. Pronto, ao nível da formação propriamente dita, os cursos de engenharia, obviamente que têm que abranger várias áreas e têm que abordar as áreas fundamentais, matemáticas, físicas, depois partes da mecânica, de computação, pronto, uma série de áreas fundamentais de suporte às outras atividades de engenharia, e por isso está aqui uma componente científica bastante forte, não é? Depois tem que também lidar com áreas mais transversais da engenharia, que não são propriamente únicas ou específicas da aeronáutica ou aeroespacial, mas que têm a ver com materiais, com sistemas, eletrónica, uma série de áreas afins, e depois, obviamente, tem que lidar também com as áreas específicas da aeronáutica, que depois, ao fim de um percurso de alguns anos, dá as competências para um engenheiro ser um projetista. Basicamente, obviamente pode desempenhar outras funções afins e até bastante diferenciadas na manutenção, na gestão, na operação, mas o objetivo principal de uma engenharia aeronáutica é formar engenheiros que sabem projetar sistemas aeronáuticos, ok? Não todo, ou seja, uma aeronave, não todo, ou partes de sistemas que depois serão integrados na estrutura, nos sistemas e na propulsão, etc. E por isso, dado este crescimento muito exponencial das aeronaves não tripuladas, eu por acaso fui procurar e há cerca de 30 anos esse crescimento já era próximo de 14% ao ano. E nessa altura, basicamente, só havia aeronaves não tripuladas militares. Hoje em dia há uma míriade de possibilidades de aplicações militares, governamentais, civis, em todas as áreas quase todas as áreas da aeronáutica, da aviação, perdão, e que ultimamente até tem aparecido um exemplo, é a mobilidade urbana aérea, que eventualmente pode vir a ser autónoma, não tripulada, e ser totalmente autónoma. Isto realmente é um mercado, como falaram no princípio, que pode ter muitas dezenas de milhares ou mais de veículos. E obviamente que a nossa formação tem que ser geral, porque nós queremos engenheiros que percebam do assunto ao nível geral, mas obviamente também temos focado na UBI em particular no desenvolvimento de aeronaves não tripuladas, e já vamos fazendo isso com atividades curriculares e extracurriculares já desde há 20 anos a esta parte, em que os nossos alunos desenvolvem aeronaves não tripuladas. No meu fundo estão 3 exemplos, mas temos outros, não é?
e por isso nós tentamos realmente acompanhar esta diversidade grande de veículos com aplicações diferentes e que muitos deles tendem a ser autónomos. Muito bem, a grande transformação foi deixar de treinar para projeto de aviões tripulados, mas agora também projeto de aeronaves não tripuladas, não é? E já o fazem há 20 anos. Para além das aeronaves tripuladas, temos que abordar também esta nova vertente da aviação que é um mercado muito grande e eventualmente vai ultrapassar o outro. Ok, e já o fazem há 20 anos e daqui a pouco vou perguntar ao Pedro exatamente sobre a questão, ok, o que é que tem sentido a evolução da percepção humana sobre isso e da percepção da segurança que os humanos possam ter, mas para já vou falar com a Mónica. Obrigado, Mónica. Boa tarde. Boa tarde novamente. E eu sei que, ok, desenvolvemos competências, formação nas universidades, mas depois, para operarmos isto, temos que ter certificação da entidade respectiva. A Mónica é responsável dessa área. O que eu gostaria mas há um mês atrás, mais ou menos, houve, digamos, um upgrade nessa certificação e no processo dessa certificação. Fala-me um bocadinho dessa plataforma, Mónica. Exatamente. Portanto, a ANAC tem disponível desde o dia 1 de setembro deste ano a plataforma de formação para os tripulantes do UAVs. E isto, de facto, vem aqui permitir a formação e a certificação destes operadores. A ANAC, com esta plataforma, visou essencialmente atingir 4 grandes objetivos para os nossos operadores. E quando eu falo em operadores, falo tanto na pessoa singular piloto como nas pessoas coletivas. Então, a preocupação na realização dos conteúdos desta formação foi, de facto, assegurar que os operadores conhecem o mínimo das disposições legais constantes da legislação europeia. Portanto, temos o Regulamento Base 2018/1139, que é o nosso Regulamento de Chapéu, e depois temos o Regulamento Delegado da Comissão 2019/947, que este sim é que vem estabelecer e definir as matérias com vista à operação de aeronaves não tripuladas. Um outro grande objetivo também com esta plataforma foi assegurar que os nossos operadores tenham consciência da importância e da necessidade de se registarem na nossa plataforma de registro. Não é esta que está agora em vigor, a ANAC também, a partir de janeiro, deste ano, também colocou em funcionamento a plataforma de registro, onde os operadores são obrigados a ir lá registar os seus aparelhos e, portanto, também tentar transmitir a obrigatoriedade desse registro nessa plataforma e para também cumprir os requisitos legais relativamente às operações e aos seguros. Um outro grande objetivo foi que os nossos operadores também tenham consciência e conheçam bem as zonas geográficas e as regras aplicáveis à mesma. Portanto, quando forem operar um drone ou um aparelho, tenham consciência de que naquele local onde querem operar não existe nenhuma limitação geográfica, ou então, se existem limitações, que não pode operar de todo, ou então pode operar, mas tem que pedir autorização a mais diversas entidades, depende do local onde esteja a operar. Por último, o grande último objetivo foi que, de facto, os nossos operadores conheçam as regras, os procedimentos e as limitações operacionais de cada uma das subcategorias da categoria aberta. E o que é isto da categoria aberta? A nossa regulamentação europeia estabeleceu 3 categorias de operações. Portanto, categoria aberta, categoria específica e a categoria certificada. A categoria aberta é onde operam 99,9% dos nossos operadores. É uma categoria que implica baixo risco de operação, não necessita para operar de qualquer autorização da ANAC, precisa sim ter um certificado de formação A1, A3, ou das subcategorias A1, A3 ou da subcategoria A2. Quando passamos já para a categoria específica, isto já implica um risco operacional médio e já implica um pedido para operar, já implica um pedido de autorização para operar a ANAC e, obviamente, já tem que ser efetuada aqui por parte da ANAC também uma análise do risco e em que formas é que podemos operar.
Por último, a categoria certificada é a categoria que envolve maior risco e, obviamente, aqui já o próprio operador já tem que ser ele próprio certificado, o próprio aparelho já tem que também ser ele certificado e o próprio operador que vai operar o aparelho já tem que ser detentor de uma licença, não já de um certificado, mas de uma licença. E, portanto, a nossa plataforma de formação, o que tem neste momento são estes 2 cursos, que, dentro da categoria aberta, que é a primeira, e que efetivamente, como já referi, corresponde a 99,9% dos nossos operadores. A plataforma tem 2 módulos, neste momento estão 2 módulos ativos, que é das subcategorias A1, A3 e da subcategoria A2. A subcategoria A1, A3 tem 3 partes. A primeira parte relativa à regulamentação, a segunda parte relativamente à segurança e a terceira que é a realização do exame. Ao todo, temos 8 módulos de formação em que os candidatos vão fazendo módulo a módulo, vão lendo e vão passando. Quando chegar ao final do 8º módulo, propõem-se a exame. Este exame é online e caso obtenham mais de 75% ou 7,5% igual ou superior, automaticamente a própria plataforma gera-lhe o certificado de conclusão de curso A1 e A3 e pode operar nessas categorias. O outro curso de formação, que é o curso de formação da subcategoria A2, também é composto por 4 módulos e aqui tem um requisito prévio, os candidatos podem fazer a formação, só que para fazer o exame têm que ser obrigatoriamente detentores do curso A1 e A3. Portanto, a ANAC teve esta preocupação, como é uma categoria que implica um maior risco de operação, que já tivesse também o módulo de subcategoria A1 e A3. Aqui a única diferença é que os candidatos, quando fazem os 4 módulos da categoria A2, submetem-se a um exame presencial. Este exame é realizado... É a única parte presencial que vai existir em toda esta formação. Portanto, toda esta formação está bastante acessível a todos os operadores. A todos os operadores, com os conteúdos muito simples que abordam estas questões e estas preocupações que eu disse aqui inicialmente, que para nós são muito importantes, para os pilotos operarem, e efetivamente apenas se deslocam à ANAC só para fazer o exame. São os próprios candidatos que dizem que estão em condições de fazer o exame, enviam-nos, pedem o exame por e-mail, enviam-nos os certificados de conclusão, como já têm o A1, A3, e, portanto, vão à ANAC. Nós, como a plataforma se iniciou no dia 1 de setembro, ainda não tivemos a oportunidade de fazer os exames. Está previsto fazermos a primeira, neste momento temos cerca de 35 pedidos para realizar os exames A2, portanto, estamos a prever realizar esses exames no final de outubro, primeira quinzena de novembro. Os aspectos positivos para os nossos candidatos é que estes cursos de formação são grátis, são grátis. Não são pagos e podem repetir quantas vezes quiserem, porque não têm tentativa. Só não podem fazer cábulas, mas podem repetir, não é? Pois, se fizerem cábulas são sancionados, obviamente. Muito bem. Mas, Mónica, esta facilidade de acesso, vocês preveem que de facto seja algo que facilita a tal consciência e a importância de registro na vossa plataforma. Também foi pensado nisto, esta facilidade de acesso, para facilitar o registro? Não? Para facilitar também o registro, sim. Para vocês saberem com quem estão a lidar na operação de drone. Sim. Muito bem. Professor Fernando Lau, a Mónica falou aqui de conhecermos as diferentes regras de operação nas diferentes zonas geográficas e que quem opera estas aeronaves tem que ter esta percepção. Ou seja, diferentes zonas geográficas, diferentes dados, diferentes tipologias de dados. A operação destas aeronaves não se limita à questão de andarem lá por cima, não é? Também tem isso, e sobretudo, não digo também, e sobretudo a questão, o que é que veem, o que é que transmitem, o que é que processam. Fale-nos um bocadinho daquilo que se está a falar e daquilo que são as discussões sobre a questão dos dados, do processamento de dados, do levantamento de dados também. Obrigado mais uma vez. De facto,
há quem diga que num futuro próximo, mais do que as companhias aéreas fazerem dinheiro a transportar passageiros, farão dinheiro a transportar informação, nomeadamente informação dos satélites que estão a orbitar no espaço até a Terra. Cada vez mais nós todos estamos dependentes ou viciados na informação e na partilha de informação e, portanto, haverá uma necessidade muito grande de colocar aeronaves não tripuladas em elevadas altitudes e inclusivamente de utilizar, fala-se muito nisso, utilizar todos os aviões da aviação civil, da aviação comercial, que estão constantemente a voar, também a transportar a informação. Portanto, a questão dos drones não se coloca em pouco volume, como acabámos de ouvir, portanto, a representante da ANAC estar a falar, mas estamos também a falar de aeronaves de grande porte que podem passar dias ou até meses, semanas e meses no ar, a servirem apenas de passagem de informação para a Terra. E se nós começarmos a falar mesmo em transporte logístico, em aeronaves que são operadas de uma forma profissional, para começar a substituir a GPS, DHL, etc., estamos a falar de um mercado muito substancial, em que a necessidade de garantir a comunicação de dados de uma forma perfeitamente segura vai-se colocar... Identifica competências específicas para essa questão dos dados, identifica competências específicas para essa questão do processamento de dados, do levantamento de dados, ou seja, quando estamos a trabalhar nessa vertente de dados levantados pelas aeronaves não tripuladas, que tipo de competências é que identifica que são necessárias para... Encriptação, portanto, segurança, defesa. Nós aqui estamos a começar a ir para áreas que são, são marginais às áreas nobres da concepção de um veículo aeronáutico ou de um veículo espacial. E essa também é uma das grandes vantagens de um aluno ou de um engenheiro trabalhar nesta área, que toca em muitas áreas. Uma pessoa costuma dizer que para projetar um avião, todas as áreas de engenharia são necessárias. Desde a engenharia dos materiais até a engenharia civil para as pistas e os hangares, por aí fora. A área da comunicação e do tratamento de dados, do processamento de dados e da encriptação dos dados, nomeadamente fala-se muito da encriptação quântica, está claramente no estado da arte. É uma frente de onda ao nível da segurança do espaço nacional e europeu. E a União Europeia está muito atenta e muito preocupada com a salvaguarda da sua informação, e isso vai passar necessariamente por essa informação passar pelos veículos aeronáuticos e espaciais. Obrigado. Eu vou agora passar ao Major Luís Félix. A questão, o professor Fernando Lau falou exatamente desta transversalidade de operações e transversalidade daquilo, do levantamento de dados que estas aeronaves podem desenvolver. A Força Aérea é um exemplo de transversalidade de operações também, já que não se limita a desenvolver operações militares, também e sobretudo desenvolve operações do lado civil, não é? Do lado que não são exclusivos militares, não é? Sim, é verdade. Eu começo por dizer que a Força Aérea sempre fez missões de interesse público, ou seja, missões de cariz civil, com aeronaves tripuladas, e vai continuar a fazer essas missões com as aeronaves tripuladas, mesmo adquirindo aeronaves não tripuladas. Para dar exemplos de alguns tipos de missões, estamos a falar de busca e salvamento, evacuações médicas, transportes de órgãos, vigilância e fiscalização de pescas, por exemplo. E também apoio a outras entidades, sempre que solicitado, temos apoiado outras entidades quando é necessário. Os aeronaves não tripuladas vêm complementar o sistema de armas, o dispositivo da Força Aérea, vai ser mais um sistema de armas ao dispor da Força Aérea, e com algumas características únicas. O objetivo da Força Aérea neste momento é mais ter aeronaves não tripuladas para vigilância,
E com esse tipo de aeronaves também existe um grande potencial para realizar missões de interesse público, mais na área de vigilância, seja ela em ambiente terrestre ou ambiente marítimo. Pode-nos dar um exemplo daquilo que é possível, obviamente, e não entrando e não abordando projetos com algum secretismo, um exemplo um exemplo concreto de uma operação na área civil da Força Aérea? Com aeronaves não tripuladas? Com aeronaves não tripuladas? Bem, a Força Aérea neste momento opera os OIS, as aeronaves não tripuladas, que foram adquiridas pelo Fundo Ambiental, está responsável pela parte operacional e durante este verão esteve a participar no dispositivo especial de combate aos incêndios rurais. Também tem feito algumas missões de monitorização de barragens, cursos de água. Isto, pronto, no âmbito já de operação mesmo real da Força Aérea. Se falando um bocado da investigação e desenvolvimento, onde a Academia lidera esse processo, nós temos feito vários projetos de ID, cuja aplicação final são aplicações que nós chamamos de duplo uso, ou seja, a tecnologia pode ser facilmente transferível para missões militares, mas a nível dos projetos mostramos normalmente em ambiente civil. Os mais recentes são na área de detecção e monitorização de incêndios florestais, detecção de alvos em ambiente marítimo, mas estão sendo muito relacionados com a vigilância, missões de vigilância. Obrigado, Major. Mónica, não vou terminar em si, vou terminar com o Pedro, porque quero lhe perguntar alguma coisa sobre a questão da percepção humana, estando a trabalhar já há 20 anos nesta questão, mas gostava de falar consigo, e eu tenho aqui, por exemplo, a base de um projeto de ID que está sobre competências na área dos drones, que é o projeto Skill Up, que se foca muito nas competências transversais e na importância das competências transversais para a operação destas aeronaves. Ou seja, há as competências técnicas, há as competências de operação dos dados. Ouvimos agora falar da encriptação, que é o estado da arte desta vertente, destas competências, mas depois há todo um tipo de competências transversais, comunicação, whatever, que de facto são essenciais e que mesmo na plataforma e na vossa formação vocês relevam, certo? Sim. Nós temos um módulo relativamente a essas competências transversais, que são muito importantes. Do meu ponto de vista, uma até das mais importantes diz respeito aos fatores humanos, que aqui são muito importantes, tal também nos pilotos, e isso também é abordado no módulo da formação. Relativamente aqui, eu posso só dar, relativamente aos fatores humanos, um operador de drone, antes de operar, tem que fazer uma série de procedimentos antes de operar o seu drone. E um desses procedimentos, efetivamente, é fazer uma autoavaliação a si mesmo e aplicar um método I'm safe, estou seguro. E o que é que isto consubstancia este método? O I quer dizer que não estou com nenhuma doença, illness. O M, não estou a tomar medicamentos que limitam a minha capacidade de decisão e de concentração. O S, que tem a ver com o stress, não está sobre um ambiente de stress. O F quer dizer fadiga, que não tem uma fadiga acumulada. E o E quer dizer emoção. Portanto, não estou emocionalmente afetado ao ponto da concentração ser posta em causa e aceitar riscos além daqueles que são normais e ter alguns comportamentos destrutivos. Portanto, um operador tem sempre que fazer, e antes de operar o seu drone, tem sempre que fazer esta autoavaliação a si mesmo e sentir que algum destes itens não está cumprido, não deve operar o seu drone, deve ir para casa e deve descansar e deve procurar um outro dia para o fazer. Portanto, estes fatores estão todos muito presentes também. Também temos os fatores da meteorologia, também temos os fatores do ambiente. Portanto, isso está tudo muito presente nos nossos módulos da formação.
Comunicação, por exemplo. Comunicação. Também. Sim. Sim, e são competências de facto essenciais porque podem não estar a liderar um avião, mas estão de Podem certeza... pôr em risco a vida de terceiros, obviamente. Exatamente. Estão a comunicar com muitos contextos, com muitas outras pessoas, Sim. remotamente. Obrigado, Mónica, mais uma vez. Professor Pedro Gamboa, deixei a última pergunta para si porque de facto há 20 anos que trabalham nesta área, que se adaptaram, passaram também a desenvolver projetos com aeronaves não tripuladas com os vossos alunos. De facto, a grande questão, e sempre que se põe, normalmente esta é a million dollar question na questão de aeronaves não tripuladas, é a percepção humana e a percepção humana sobre a segurança destas aeronaves, seja, lá está, sobre a questão dos dados, seja sobre a percepção da própria segurança em si da aeronave. Como é que tem sentido que a evolução deste assunto, a evolução deste tema, dos vossos próprios alunos, o que é que sentem os vossos próprios alunos sobre este assunto? Ok, muito obrigado pela questão. Talvez focar aqui dois aspectos. O primeiro aspecto é que, do ponto de vista das atividades civis, provavelmente os drones mais pequenos surgiram com uma operação pouco regulada. E eu acho que há uns anos atrás realmente não se falava em regulação porque todos os drones pequenos eram quase brinquedos, não é? E não estavam regulados. Mas a certa altura as aplicações comerciais cresceram e eu acho que houve algum receio por parte do público em geral ao passar na rua, não é? E passar um multicóptero por cima. E ocorreram alguns acidentes, que alguns são conhecidos da comunicação social, e entretanto, as autoridades aeronáuticas, tanto europeias como mundiais e as portuguesas, obviamente que decidiram regulamentar, de certa forma, estas operações, precisamente para não criar só a sensação de segurança, mas realmente criar alguma segurança. E essa segurança vem como? Essa segurança vem da consciencialização que é preciso seguir uma série de procedimentos, não é? Uma série de regras, para garantir que, havendo alguma falha, a falha não é crítica, ou seja, não provoca danos a terceiros, em particular a pessoas. Outro aspecto tem a ver com o próprio hardware. Não é? O próprio hardware, nós sabemos que é sempre suscetível de falhar. Não só as pessoas têm que ter os procedimentos corretos para operar estas aeronaves, e mesmo no projeto das aeronaves também têm que seguir os procedimentos corretos para não escapar nada, mas mesmo assim nós sabemos que os sistemas falham e por isso nós temos que apostar também em estar, mesmo na concepção, estarmos ao nível do estado da arte, para garantir que usamos os melhores materiais, os materiais mais adequados, os sistemas propulsivos mais adequados. Obviamente que a segurança acaba por ser um fator muito importante na operação das aeronaves não tripuladas, mas também temos que pensar noutra coisa, é que apesar de termos de manter os níveis de segurança, temos também que permitir que os operadores consigam fazer o seu objetivo, né, a sua missão com o lucro que desejam, e por isso temos que aliar aqui a segurança à tecnologia de minimização de consumo, né, de minimização de gastos na operação destas aeronaves. Mas eu acho que cada vez mais as pessoas estão cientes de que, tanto ao nível do desenvolvimento do hardware quanto ao nível da operação, é essencial cumprir a regulamentação. Obrigado, professor, e peço desculpa porque eu sei que esta pergunta então iria ter muita coisa para falarmos, mas estamos já sem tempo mesmo, já passámos o nosso tempo. Obrigado a todos, obrigado, professor Fernando Lau, obrigado, Major Luís Félix, Pedro Gamboa, Mónica, muito obrigado. Tentámos dar uma perspectiva não só das competências e da formação para a operação destas aeronaves, mas também dar uma perspectiva de mercado,
dar uma perspectiva também daquilo que é a percepção que o ser humano comum tem sobre este assunto. Muito obrigado e passamos à próxima conferência. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Boa tarde.